Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS, transformando vidas. Olá, terça-feira, dia 19 de novembro de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Dia deve ser quente e seco em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira. JD1 no ar. Previsão do tempo. A véspera de feriado será de muito sol e com variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Hoje, terça-feira, dia 19, tem ainda a possibilidade de chuvas isoladas que podem virar tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos em algumas localidades. Conforme o Centex, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de área de baixa pressão atmosférica aliado ao aquecimento diurno. Por outro lado, nas regiões Nordeste, Leste e Sudeste, o tempo se mantém mais firme, com sol e variação de nebulosidade. Por conta disso, é esperado que o calorão tome conta, com as temperaturas máximas chegando a 38 graus, acompanhada do tempo seco, onde a umidade relativa do ar varia entre 20% e 40%. Em Campo Grande, mínimas entre 23 e 25 graus e máximas entre 32 e 34 graus. Para as regiões Sul, Leste e Sudeste do estado, mínimas entre 22 e 24 graus e máximas entre 29 e 37 graus. Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, esperam-se mínimas entre 23 e 26 graus e máximas entre 31 e 34 graus. Já nas regiões do Bolsão e Norte, são esperadas mínimas entre 22 e 25 graus e máximas entre 32 e 37 graus. JD1 no ar. E medições divulgadas pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, NOAA, na sigla em inglês, apontaram que 2024 teve o segundo outubro mais quente em 175 anos, ficando 1,32 graus Celsius acima da média registrada no século XX. Com isso, o mês de outubro desse ano fica atrás apenas do registrado em 2023, mas apenas com uma diferença muito pequena de 0,05 grau. O NOAA também apresentou os dados por continente, com a América do Norte tendo o outubro mais quente em sua história, enquanto a Oceania e o Sul da África registraram o segundo mês mais quente. Ainda conforme o NOAA, os 10 primeiros meses de 2024 foram os mais quentes da história, na comparação com o igual período de outros anos. A temperatura de janeiro a outubro foi 1,28 graus Celsius mais quente do que a média registrada no século XX. O mês de outubro também levantou outro dado preocupante, ao registrar a menor cobertura de gelo em 46 anos. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que hoje está cotado a R$ 317,50. Valor base em Mato Grosso do Sul no mercado físico. A arroba da vaca gorda, R$ 302,50. Já a base de preço do milho seco, saca 60 quilos no mercado físico aqui no estado, hoje é de R$ 63,00. E a soja em grãos também, saca 60 quilos, R$ 141,00. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, terça-feira. JD1 no ar. Notícias. A Polícia Federal, PF, deflagrou hoje, terça-feira, dia 19, uma operação para desarticular a organização criminosa responsável por planejar um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o pleito de 2022. O plano incluía o assassinato de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Foi identificado a existência de um detalhado planejamento operacional denominado Punhal Verde-Amarelo, que seria executado no dia 15 de dezembro de 2022, voltado ao homicídio dos candidatos à presidência e vice-presidência da República eleitos. Ainda estavam no plano a prisão e a execução do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Exército Brasileiro acompanhou o cumprimento dos mandatos que foram cumpridos nos estados do Rio de Janeiro, de Goiás e do Amazonas, além do Distrito Federal. Os fatos investigados, segundo a Polícia Federal, configuram crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. JD1 no ar. JD1 no ar. E a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Câmara dos Deputados, aprovou o projeto de lei PL 2160/2023, que dispõe sobre a Lei Geral dos Agentes de Trânsito, que classifica o cargo de natureza policial e permite o porte de arma. A proposta também estabelece que para ingressar na carreira de agente de trânsito é necessário superior completo e
idade mínima de 18 anos e nacionalidade brasileira. O texto também define como de natureza policial apenas os agentes de trânsito de segurança viária. JD1 no ar. JD1 no ar. Paralelo ao G20, o Fórum Empresarial entre Brasil e Indonésia, no Rio de Janeiro, no domingo, dia 17, contou com a participação do governador Eduardo Riedel, que esteve em reunião com representantes da Bracel, que confirmaram a construção de uma fábrica de celulose em Água Clara. A empresa pretende investir 4 bilhões de dólares na unidade em Mato Grosso do Sul. Já foi iniciado o processo de licenciamento ambiental, com um estudo previsto para ficar pronto até fevereiro de 2025. A cadeia produtiva florestal em Mato Grosso do Sul conta com 4 fábricas de celulose em operação, já tendo anunciado a 5ª, Arauco, e confirmada a 6ª, Bracel, e gera mais de 14,9 mil empregos diretos e 12 mil indiretos. A unidade terá capacidade produtiva de 2,8 milhões de toneladas de celulose em uma área localizada a 15 quilômetros do período urbano da cidade. A perspectiva é de gerar 10 mil empregos nas obras e 3 mil na operação. O Fórum Empresarial entre Brasil e Indonésia discutiu temas centrais que estão na pauta do mundo, como colaboração estratégica nas áreas de segurança alimentar, segurança energética, segurança sanitária e desenvolvimento sustentável, onde ambos os países possuem pontos fortes complementares. JD1 no ar. E com foco no crescimento do Estado e melhores condições de infraestrutura, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, discutiu investimentos e obras federais que estão em andamento em Mato Grosso do Sul com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ontem, segunda-feira, dia 18. A reunião ocorreu no gabinete do receptivo do governo do Estado em Campo Grande. Entre as obras de infraestrutura em pauta está o acesso à ponte sobre o Rio Paraguai em Porto Murtinho. A nova alça é essencial para viabilizar o projeto da Rota Bioceânica e assim encurtar o caminho de Mato Grosso do Sul para o Oceano Pacífico. A obra, que já foi iniciada, está sendo feita pelo governo federal. Tem um investimento de 472,4 milhões de reais. Lá será pavimentado um trecho de 13 quilômetros ligando a BR-267 até o local onde está sendo construída a ponte binacional entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta. Além da alça, está previsto a construção de um centro aduaneiro e um trabalho de terraplanagem para o acesso elevado à ponte. Também foi discutido o contorno rodoviário em Três Lagoas, assim como a restauração de estradas e rodovias federais dentro de Mato Grosso do Sul. Outro assunto em destaque é a concessão das rodovias que fazem parte da Rota da Celulose, que vão a leilão no próximo dia 6 de dezembro. Neste pacote estão trechos da BR-262 Campo Grande a Três Lagoas e BR-267 Bataguaçu a Nova Alvorada do Sul, que foram cedidos pela União ao Estado. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho! É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo, bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora, da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. A Polícia Civil investiga a morte de um bebê de apenas 4 meses que foi levado sem vida para o Hospital de Dois Irmãos do Buriti durante a manhã de domingo. O pequeno era da aldeia Olho d'Água e, conforme as informações do site Cidrolândia News, o bebê chegou na unidade de saúde carregado pelos pais, mas logo na chegada, os médicos só conseguiram constatar o óbito. Foram feitos os procedimentos de atendimento, mas os profissionais da saúde precisaram acionar as autoridades, uma vez que a causa da morte não pôde ser identificada no hospital e será investigada pela Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti. Um homem identificado como Valfrides, de 33 anos, morreu após sofrer um grave acidente e ser atacado por um enxame de abelhas na BR-163, próximo ao município de Naviraí. Conforme as informações policiais, a vítima era passageiro de um Volkswagen Gol conduzido pelo amigo, até que em certo ponto o condutor perdeu o controle de direção e o carro capotou. Ao parar, o veículo ficou sobre uma colmeia de abelhas, causando um ataque às vítimas. O corpo de bombeiros de Naviraí foi acionado e Valfrides e o condutor do carro
foram levados ao hospital municipal, mas a vítima faleceu por choque anafilático. Já a condição do amigo não foi informada. A Prefeitura de Campo Grande lança nesta terça-feira a campanha de matrícula 2025 da REME com um cadastro online feito no site matricula.campogrande.ms.gov.br, onde as famílias poderão escolher as unidades mais próximas para os filhos. A expectativa é de que a primeira listagem com a designação dos alunos seja divulgada no dia 3 de dezembro e a segunda lista será publicada no dia 16 de janeiro de 2025. Para quem optar pelo registro presencial, deverá comparecer na central de matrículas em Campo Grande ou pelo número 0800 615 1515. De acordo com o secretário de Educação, Lucas Bittencourt, serão 7.000 novas vagas abertas para a rede municipal de ensino no próximo ano letivo. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E vamos ouvir agora aqui no JD1 no ar o informativo diário do Senar MS. O Senar Mato Grosso do Sul também faz sorrir. O programa Sorrindo no Campo leva atendimento odontológico gratuito para a população rural, com consultório sobre rodas. Toda semana, uma cidade ou região é visitada pela nossa equipe para atender os trabalhadores rurais que muitas vezes deixam de cuidar da saúde pela dificuldade de acesso aos serviços. Já são cerca de 40 localidades visitadas e mais de 3.000 atendimentos realizados. É o Senar MS, transformando vidas e sorrisos. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Uma propriedade pertencente ao chaveiro Francisco Vanderlei Luiz, o homem que morreu após se explodir em frente ao Supremo Tribunal Federal, STF, foi atingida por um incêndio na manhã de domingo, dia 17, em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Daiane Dias, ex-mulher de Francisco, foi resgatada do local gravemente ferida e levada ao Hospital Regional do Alto Vale. A Polícia Civil informou que irá investigar o incêndio, mas a principal hipótese é que Daiane provocou o incêndio e permaneceu dentro do imóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h57 e encontraram a casa de 50 metros quadrados parcialmente destruída. No local, Francisco vivia e oferecia serviço de chaveiro até poucos meses atrás, antes de se mudar para Brasília e dar início ao planejamento dos ataques contra o STF. Segundo os bombeiros, Daiane foi resgatada por moradores com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau em 100% do corpo. JD1 no ar. JD1 no ar. O governo federal revisou para cima a previsão de crescimento para o país neste ano. O PIB, nosso Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços, deve fechar 2024 com alta de 3,3%. A expectativa de inflação também subiu, mas, segundo o governo, segue dentro da meta. Os detalhes na reportagem de Márcia Fernandes. A previsão é que o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas e serviços produzidos no país, cresça mais neste ano. Segundo o boletim macrofiscal, divulgado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, a expectativa é que, em vez de 3,2%, o PIB cresça 3,3% em 2024. Isso ocorreu por causa de um aumento na expectativa do PIB registrado no terceiro trimestre. O secretário de Política Econômica do Ministério, Guilherme Neto, destaca as novas previsões de crescimento. No Brasil, nós temos expectativas crescentes para o PIB e mercado de trabalho e crédito seguem de uma maneira positiva. Os indicadores coincidentes, então, eles sugerem um crescimento no terceiro trimestre, ainda que em ritmo inferior ao do segundo trimestre, mas um crescimento bastante sustentado e robusto no terceiro trimestre. A economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Beni, fala sobre o significado desse aumento no PIB. Isso significa para a vida nossa diária que nós estamos com uma atividade econômica melhor. Lembrando que nós estamos com uma desocupação muito baixa, isso é um resultado muito importante porque a gente espera que isso traga mais emprego e renda para a população. O governo federal também revisou a estimativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que
que é o indicador da inflação do país. Em vez de 4,25%, a projeção agora é que a inflação fique em 4,4%. Isso se dá por causa dos fortes eventos climáticos que atingiram o país, como as chuvas no Rio Grande do Sul e as secas e queimadas. A oscilação do dólar também impacta nesse resultado. A equipe econômica destacou, no entanto, que o índice ainda está dentro da meta estabelecida pelo governo federal, de inflação de até 4,5% neste ano. Reportagem Márcia Fernandes. JD1 no ar. E o Senado concluiu na tarde de ontem a votação do projeto que define regras para a liberação de emendas parlamentares. O texto base foi aprovado na semana passada, mas ficaram pendentes 4 destaques. A reportagem é de Érica Christian. Na semana passada, o plenário aprovou o texto base com regras para a liberação dos recursos do orçamento que bancam obras e projetos de deputados e senadores nos estados. Os repasses estão suspensos desde agosto por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que alegou falta de transparência. Na votação desta segunda-feira, os senadores retiraram do projeto a palavra bloqueio. Segundo o líder do governo em exercício, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, essa mudança fará com que o Legislativo seja o único poder fora das regras de cortes orçamentários nos momentos de dificuldade em caixa. Não é que seja melhor para o governo. Aqui, fazendo bloqueio, deve-se fazer bloqueio em todas as esferas do governo. Executivo, judiciário e legislativo. Então ficou só liberadas as emendas parlamentares. Essa situação é uma situação que eu considero de alguma forma de risco e até sensível. A outra mudança retira a destinação obrigatória de metade das emendas de comissão para a saúde. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, negou que essa alteração represente menos recursos para a área. Nas emendas de comissão, vai obedecer o critério da área temática de cada comissão. E no caso dos parlamentares que compõem essas comissões entenderem que é o caso de ampliar recursos para a saúde, eles poderão fazê-lo, mas não por obrigação. O projeto, que volta à Câmara dos Deputados, determina que as emendas parlamentares sejam destinadas para obras estruturantes e áreas específicas e prevê acompanhamento do Legislativo local e fiscalização do Tribunal de Contas da União. JD1 no ar. Esporte. E agora o repórter esportivo Dinil Almeida tem as últimas notícias do futebol. Olá, estamos chegando com notícias esportivas nesta terça-feira. A 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B terminou ontem, com o Avaí vencendo o Botafogo de São Paulo por 3-1. No outro jogo da noite, o Ceará bateu o América Mineiro no Castelão abarrotado e segue firme no G4. Em um Castelão lotado, o Ceará fez o dever de casa. Com um gol de Saulo, marcado de pênalti no primeiro tempo, o time de Léo Condé venceu o América Mineiro por 1-0 na noite de ontem, pela 37ª rodada da Série B. Assim, o Vozão segue firme no G4, em quarto colocado com o mesmo número de pontos do Sport, mas com mais vitórias, 19-18. O Santos é o líder da Série B com 68 pontos, Mirassol e Novo Horizontino têm 64, Ceará e Sport têm 63, vai ser uma última rodada emocionante. Eliminatórias da Copa do Mundo. Hoje entram em campo pela 12ª rodada. Bolívia enfrentando o Paraguai. A Colômbia enfrenta o Equador. A Argentina enfrenta o Peru. O Chile enfrenta a Venezuela e o Brasil vai enfrentar o Uruguai. Os times vão a campo no gramado da Casa de Apostas Arena Fonte Nova a partir das 20h45. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar. Direto de Brasília. A comissão aprova propostas de alívio a municípios. A reportagem é de Paula Moraes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que estabelece medidas para aliviar as contas dos municípios. A proposta reabre prazos para que prefeituras parcelem dívidas com a Previdência Social e define limites para o pagamento de precatórios municipais, valores devidos pelo poder público decorrentes de sentenças judiciais.
A proposta prevê que os débitos previdenciários dos municípios poderão ser pagos em até 300 parcelas mensais, tanto com o regime geral de previdência social quanto com seus regimes próprios, conforme for o caso. O parcelamento será suspenso nas hipóteses de inadimplência por 3 meses consecutivos ou 6 meses alternados relativo às contribuições previdenciárias. Em caso de suspensão por inadimplência, o município ficará impedido de receber transferências voluntárias da União, inclusive de emendas parlamentares, enquanto perdurar a inadimplência. Quanto aos limites para o pagamento dos precatórios, eles variam de 1 a 5% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, a depender do estoque de precatórios devidos. A PEC prevê ainda que entre 2025 e 2030, até 25% do superávit financeiro das fontes de recursos vinculados dos fundos públicos do Poder Executivo da União, apurado ao final de cada exercício, poderão ser destinados ao financiamento reembolsável de projetos relacionados ao enfrentamento, à mitigação e à adaptação à mudança do clima e aos seus efeitos, bem como à transformação ecológica. O relator da proposta, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, apresentou parecer favorável ao texto, porém suprimiu a previsão de que estados e municípios fizessem uma reforma da Previdência para prever, no mínimo, as mesmas regras do Serviço Público Federal. Matos considerou que essa parte violava a forma federativa do Estado. Segundo a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, era um ataque aos servidores públicos. Queria instituir regras ainda mais draconianas para os regimes previdenciários municipais e estaduais, querendo impor as regras do modelo federal previdenciário. Isso, claro, fere o pacto federativo, mas, além disso, na prática, prejudicaria muito milhões de trabalhadoras e trabalhadores que já estão sofrendo com modelos previdenciários que foram recentemente reformados e que impactam diretamente na qualidade de vida, na possibilidade de ter alguma condição de vida na velhice que não seja sob o jugo da exploração do trabalho, mas sim podendo, usufruir minimamente da sua vida quando chega, enfim, na fase idosa. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou uma proposta de emenda à Constituição que amplia o volume de recursos repassados pela União mediante transferências constitucionais aos municípios. A PEC aumenta de 50% para 51% a porcentagem que a União entregará a estados e municípios do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados. As propostas ainda precisam ser analisadas por comissões especiais formadas para esse fim. Depois precisam passar pelo plenário em 2 turnos de votação. De Brasília, Paula Moraes. E a Câmara aprova projeto que cria política nacional voltada para quem precisa de cuidados e para os cuidadores. A reportagem é de Antônio Vital. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Cuidados. O texto estabelece que o governo federal e os governos estaduais vão promover ações, inclusive com financiamento de recursos do orçamento e de outras fontes, para garantir direitos de quem recebe os cuidados, mas também os de quem cuida. Essa política é voltada para adolescentes e crianças, especialmente as pequenas, para as pessoas idosas e com deficiência que precisam de assistência e para os cuidadores, os que recebem e os que não recebem por isso. O plano prevê iniciativas como a qualificação de cuidadores não remunerados. Contempla ainda medidas para que homens dividam esse trabalho com as mulheres. Uma dessas ações previstas é o estímulo ao setor público e às empresas privadas para que adotem formas de compatibilizar o emprego com as necessidades pessoais e familiares do funcionário que tem que cuidar de alguém em casa. O projeto foi apresentado pelo governo federal e foi aprovado de maneira simbólica por deputados e deputadas de todos os partidos, sem votos contrários. A relatora, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, resumiu o objetivo da proposta: garantir os direitos de quem cuida e de quem é cuidado. A atenção aos cuidados parte do entendimento de que assegurar os direitos dos indivíduos que demandam cuidado não deve resultar na perda de direitos daqueles que exercem o cuidado. Benedita da Silva argumentou que as novas formas de organização das famílias, com mais mulheres trabalhando em número menor de filhos, acabou reduzindo
o número daquelas pessoas que tradicionalmente acumulavam tarefas domésticas com os cuidados, ou seja, as mulheres. Por isso é preciso uma articulação dos governos e das empresas para garantir os cuidados para quem precisa e os direitos dos cuidadores. O projeto que cria a Política Nacional de Cuidados seguiu para análise do Senado. De Brasília, Antônio Vital. E termina aqui o JD1 no ar de hoje, terça-feira, dia 19 de novembro de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse a qualquer momento o nosso portal www.jd1noticias.com. Devido ao feriado de amanhã, quarta-feira, dia 20, o JD1 no ar retorna na quinta-feira. Até lá. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.